Olá! Oi, gente! Hoje mais uma live. Hoje com a Renata. Ela já chegou, maravilhosa, a primeira a chegar. Mas antes de tudo isso, eu vou apresentá-la, certo? Eu estudei com Renata no Menino Jesus há muito tempo e sempre vi muito potencial nela. Ela sempre foi destaque em tudo que ela fazia. Bom, Renata é graduada e mestre em administração pelo UFPE, doutorando em administração pelo UFPE, é professora de gestão e finanças e ela tem um Instagram onde ela dá dicas sobre esse assunto de uma forma bem descomplicada, que é o Conte Aí, certo? Eu vou chamando aqui, por enquanto, que a gente tá se ambientando para chamar o pessoal para live. Daqui a pouco eu vou chamar a Renata pra gente já começar, que hoje o papo vai ser massa sobre gamificação, uma coisa bem importante nesse tempo de hoje, pra gente conversar, ver nossa realidade, como é que a gente pode adaptar, né, tudo isso que a gente tá vivendo. Eu vou chamar a Renata. Cadê? Toda vez eu fico confusa. Aqui. Já convidei Renata. Deixa eu ver aqui. Oi, Renata. Hoje, opa, pra mim tá travando, peraí. Tá travando, tá bem? Deixa eu ligar aqui. Tá travando. Pra tu tá legal? Oi, Jéssica, tá me ouvindo? Tô ouvindo, mas tô vendo você girando, girando, travada. Eu tô parada aqui também. Deixa eu ver se a internet Deixa melhora eu e te volta. chamar de novo. Deixa eu te chamar Tá de novo. bom. Melhora. Peraí. Agora, esses primeiros momentos é sempre de organização, né? Peraí, vou chamar de novo. Oi. Minha câmera fica escura, né? Pra mim Fica, tá tudo escuro. fica bem escura, mulher. Tá bem Como é que eu escura. faço isso? Tu tá em um lugar que não. Onde pode acender alguma luz pra ver se melhora, se ajuda alguma. Não, aqui tá iluminado. A câmera do celular tá ok, mas aqui que não fica bom. Como é que eu resolvo isso aqui? Meu Deus, essa coisa de livre é uma novidade pra mim, viu? Deixa eu Novidade pra tentar ir para todo outro lado. mundo, mulher. Nem se aperreia, aqui é Não é, menina. A técnico. gente agora nesse ambiente de ensino online, né? Não, eu tô Todo, embaixo de todo, uma fonte de luz e tá tudo escuro aqui. Será que tem todo alguma dia muda configuração? algo novo, é tudo diferente. Vou tentar sair novamente, Jéssica, tá bom? Pra gente ver se funciona. Pronto, vai. Tá, vai. Vamos lá, a gente vê se organiza para ajudar a Renata, para a gente começar a falar sobre gamificação. Mais uma vez, para quem chegou agora, Renata, ela é professora de gestão e finanças. Ela agora é doutoranda em administração pela UFPE, estudou comigo. Maravilhosa, dá altas dicas de finanças de uma maneira bem tranquila no Instagram que ela tem, Conte Aí, tá certo? Vamos ver se agora vai. Deixa eu ver se ela aceita. Esse momento agora foi. Deixa eu ver. Tô Tu te... tá me vendo? Que eu não tô me vendo. Não tô te... Não tô te Será que vendo. isso é problema de internet? Deixa eu ligar os dados do 3G pra... Eu não sei. Eu tô vendo você toda escura. Pode ser a internet também, porque é tão difícil. Mesmo num lugar menos iluminado, não fica assim tão escuro também, né? E assim, eu tô travando. Tá travada, né?
É, eu tô vendo também tudo escuro. E Tu aí, tá conseguindo mulher? me ouvir agora? Eu consigo te escutar, mas não consigo me ver. Tô parecendo aquele quadro do Silvio Santos, sabe? Que fica aquela sombra preta. Vai ser nesse Tá, estilo. Ó, o Severino colocou aqui, sai e volta. Será que vai, hein? Tentar novamente, sair e vou lá, vou voltar. seguir a dica de Severino. Vamos lá. Vou fechar tudo aqui, vou entrar Vai, de novo e ver se vai. Senão vai ser a sombra, a live da sombra hoje. Deixa vai. eu fechar aqui. Deixa eu ver. Eu vou fazer só um teste para aproveitar que tá aqui. Para ver se é problema do lá ou se é problema aqui. Catarina, eu vou te chamar, aceita e sai depois. Só pra gente ver se é problema no celular dela. Vai, rapidinho. Aceita, amiga, rapidinho. Oi, irmão! Oi, amiga. Mas assim mesmo eu vou comendo, só pra Pronto, então tá pegando, né? tá pegando. Tchau, amiga. Ó, então vamos tentar de novo com Renata. Vamos lá. Cadê? O problema sou eu, então. Meu Deus, a mulher misteriosa. Vamos ver se tu Meu Deus, consegue uma já fiz um tudo balinha ou aqui. alguma coisa. Olha, sei não, viu? Vou ficar só assim no áudio. Já saí, já voltei, já testei. Né? E agora tá travando. Será que é a tua internet, Renata, que tá assim? Agora! Ai! Deixa eu colocar o celular aqui no cantinho que eu já tinha até tirado. Ai, graças a Deus, foi. Menina, Não sei o que finalmente eu fiz aqui, tá? Mas apareci. Pronto. Estão me vendo, né? Me escutando tô também? vendo e ouvindo tudo certo. Graças a Deus. Deixa eu aumentar aqui o volume. Ufa! Perguntou a Já ver se todo estava. mundo tá vendo. Estão me escutando, gente? Estão Estão me vendo? ouvindo. Oi, apareci. Severino tá comentando Acho aqui. que Oi, Severino. Acho que sua dica valeu a pena. Será amiga, que eles estão Severino é vendo? ótimo, ele só dá dica massa. Ah, pronto. Luiz deu um legal. Oi, Acho que tá. Liane. Liane trabalha comigo A também, gente, é professora. a gente perdeu uns 8 minutos aí nesse negócio, mas Já vai fica dar no certo. nosso contador. Vamos lá, vamos embora. Vamos lá. A gente fez uns tópicos pra gente conversar, não foi? É, sobre a Isso. questão. Primeiro, fala um pouquinho, se apresenta rapidinho pra gente se ambientar e depois a gente começa o nosso bate-papo. Sim, senhora. Gente, eu sou Renata, eu sou professora universitária. Vamos. Eu ensino uma disciplina muito legal, que todo mundo ama, que é finanças. Só que não, né? Os alunos têm uma pane quando vê finanças, porque acham que tem conta, então já é aquele desespero. Eu sou formada em administração, mestre em administração, doutorando em administração, formação toda na área de gestão. Sou professora de finanças e métodos quantitativos, que também é uma coisa que eu amo fazer. Trabalhei muito tempo já com gestão organizacional, tanto em Big Four, em auditoria e consultoria, trabalhei no Sebrae. E hoje me dedico à docência, me encontrei nesse meio do caminho na docência. E uso muito a metodologia ativa, acho que vai ser um papo bem legal, né, Jéssica, da gente conversar aqui. Conheço Jéssica lá da época da escola, onde a gente nem Tem um pensava em ser recado para professora. você. E é. Um recado para vocês que eu esqueça, de Hernandes. Hernandes, ele mandou um beijo para você lá do Hum, Hub, que eu mandei a foto. Ele disse: Ai, Renata maravilhosa. Hernandes é um fofo, ele é meu diretor acadêmico. Ele foi meu professor no Senai, velho. Eu fazia o curso técnico para a escola ainda. Foi, Ele ele hoje é meu disse. diretor acadêmico, ele é um fofo. E tudo que eu sei da metodologia ativa, Ele eu é bebo da fonte maravilhoso. que é Hernandes. Ele é ótimo, fantástico. E a gente se Ele é conhece há um tempão, show. né, Jéssica? E é muito bom esse reencontro aqui da gente, colocar os papos em dia, se rever, né? Faz o quê? É 10 anos que a gente não se verdade. vê? E aí conversar um pouquinho sobre educação.
É verdade. Vamos lá. A gente colocou um ponto para a gente começar o nosso papo, que é falando sobre a questão da escola de hoje, a escola de antes e essa importância da metodologia ativa nesse contexto que a gente está vivendo agora. Abre aspas. Exatamente. E aí eu acho que é interessante trazer para a nossa realidade, né, Jéssica? A gente veio da mesma escola, da mesma formação de ensino médio, ensino fundamental. E eu acho muito interessante essa fala de que a criança, ela aprende brincando. A criança, quando é criança, ela aprende no lúdico. E você chega no ensino fundamental, quando a coisa começa a ficar séria, né, na quinta série, você vê aquilo de, olha, a brincadeira ficou lá atrás. Você não tem mais parquinho, você não tem mais aquela diversão, e você começa a verificar a educação como se fosse algo sério. Você linka a educação com o estudo de leitura, de assistir aula, de absorver, né? E eu acho que hoje não é bem assim. Hoje o aluno ele vai para a sala de aula, ele tem um tablet, ele tem um celular, ele consulta tudo. Muitas vezes eu estou em sala de aula falando com o aluno sobre algum tema, ele está lá pesquisando na internet, ele está até mesmo no WhatsApp conversando com a namorada. Mas às vezes ele está no WhatsApp pesquisando alguma coisa e traz informação diferente. E aí eu acho legal a gente, quanto professor, dialogar com a tecnologia, dialogar com esse tipo de aluno, que é o aluno que ele não bebe só da sua fonte, não está ali só para escutar, está ali para dialogar com você, está ali para pesquisar outros caminhos. E aí eu acho que cabe ao professor também ter essa visão de que como eu consigo trazer isso para junto de mim? Né? Como eu consigo usar isso como um aliado dentro da minha sala de aula para que isso gere aprendizado, para que o aluno ele se motive a estar estudando, para que o aluno ele esteja junto com a gente ali, né? E aí também seja um agente participante da aula, que não fique só Isso, sentadinho, assistindo, escutando, né? Eu digo isso isso. que na minha graduação em gestão, eu sou formada em administração, não sou formada em educação, que eu acho super massa a educação, mas a minha aula na graduação era muito de eu ficar sentado escutando um professor, e a única coisa que eu tinha metodologia ativa, às vezes era um seminário, um estudo de caso. Então era ali que eu tinha um momento talvez lúdico, um momento de aprendizado que não fosse escutar o professor. E a aula que eu dou hoje em dia, na graduação e na pós, é uma aula que eu não tive na minha graduação. Que assim, eu vejo que pode complementar, sabe? E a gente não. Eu acho que o aluno de hoje não está pronto para ter a mesma aula que eu tive. Eu acho que o primeiro ponto parte daí. Exatamente. E a gente, enquanto professor que não teve essa formação, ou que a gente não teve essa, como é que a gente pode agregar isso com o aluno, né? E eu digo mais, Renata, tu tá falando da questão assim da gestão, mas a gente que fez licenciatura, que fez pedagogia, a gente também não teve aula assim. A licenciatura ainda precisa melhorar muito na questão da aula. A gente, quando vai da universidade, vai para a sala de aula de verdade, é um choque para todo mundo. A gente não sabe como é realmente a sala de aula. Nossa sala de licenciatura é muito diferente da nossa sala de aula. Então, a gente realmente aprende no dia a dia. E a gente, como professor, sempre busca fazer uma coisa melhor do que a gente. É igual nossos pais. Sempre vai Exatamente. querer fazer uma coisa melhor do que teve. E a gente, como professora, faz isso, né? Exatamente. Eu acho que a gente. Eu lembro que a primeira vez que eu usei metodologia ativa na sala foi um jogo. Eu lembro da minha seleção, professora, onde Hernandes me questionou como é que você daria essa aula usando um game? E aí eu pensei, eu posso fazer isso? Como é que eu posso transformar minha aula num jogo? E ele me questionou. E eu fiquei pensando, poxa, isso é possível. Eu tenho essa liberdade nos meus alunos hoje em dia de fazer uma atividade diferente, de ir para campo, da gente fazer um game, de fazer uma competição. Isso é muito legal, né? De a gente ver, ter esse olhar. E foi nessa fala dele que eu percebi que eu podia trazer isso para a sala de aula. Eu lembro que o primeiro jogo que eu utilizei na sala, eu tinha uma turma que era super assustada com matemática financeira. E eu fui ensinar para. De falar, viu? Eu tive disciplinas de finanças e tudo mais, e métodos quantitativos e qualitativos na fundagem, e foi assim, o terror. Mesmo com o Ah, eu professor. amo. O professor era maravilhoso. Polly chegou agora, a Polly vai saber. Era assim, como a gente teve muitas disciplinas, acho que também foi porque a gente não estava esperando tantos números e tantas Sim, coisas. exatamente. Essa parte ele queria muito transformar isso de uma forma diferente, que a gente não se assustasse, porque eu sou de humanas desde sempre na minha vida. Então, para mim, tudo que leva número e coisas diferentes, para mim já assusta. É, Mas quando o professor traz de uma maneira que não é tão assustadora, que faz com que a gente entenda, poxa, isso aí eu consigo fazer, eu estou entendendo isso aí, já muda completamente. Isso exatamente. aí O é um aluno, ele. professor que traz coisa diferente, é um jogo, é um game, isso aí já muda completamente a Exatamente. visão que a gente tem daquilo ali.
O aluno já vai para a sala de aula com certo preconceito do que aquilo é difícil, eu não consigo aprender, eu não sei para que vai me servir. E aí, quando você traz uma forma diferente de fazer, quando você traz para ele uma utilidade, quando você dá para ele recompensas, né, que ele pode ir recebendo para gerar aprendizado, eu acho que muda tudo. Eu gosto muito de ver essa fala dos alunos quando falam assim: poxa, professora, eu não imaginava que dava para aprender assim. Eu acho que a fase que mais me deixa orgulhosa, do tipo, poxa, eu consegui quebrar essa barreira. Ou eles chegam pra mim, professora, eu confesso pra senhora, eu chamo de senhora, né? Porque a pessoa é nova, mas é senhora. Você pode ter Ah, 5 anos, pode ter é respeito senhora para os acima de alunos. tudo, né? O respeito da professora, da É, eu tenho alunos que são mais velhos que eu, anos e anos, mas é senhora. Eles chegam, professora, a senhora, eu confesso para a senhora que o primeiro dia eu fiquei desconfiada, eu achava que eu não ia aprender, e hoje eu vejo o quanto eu aprendi. Eu vejo o quanto você foi quebrando essas barreiras, esses paradigmas, quebrando esses entraves de que eu achava que ia ficar sentadinha aqui, fazendo os cálculozinhos, somando, multiplicando, e não é assim, né? Então acho que a gamificação contribui bastante para isso, Jéssica. É Bastante. verdade. E agora, trazendo já para o nosso próximo ponto, que é aí que a gente vai falar mais. A gamificação em si. A gamificação. Como é que a gente pode tratar essa gamificação em sala de aula? Porque, como a gente estava conversando hoje nos nossos áudios maravilhosos, a gente fala gamificação, já pensa logo em jogo, em game. Mas como é que a gente traz realmente o que é a gamificação para a sala de aula de verdade? Como é que a gente pode usar com os nossos alunos? Trazendo para a realidade. Você, como professora de gente grande, e eu, como professora de gente pequena, como é que a gente pode trazer? Dar um apanhado assim, geral, pra gente. O que é a Eu acho que gamificação de verdade, sem ser pensando em jogo? O que é isso? O que é que a gente exatamente. pode fazer? Eu acho que independente de ser gente grande ou pequena, dá para usar em tudo, em educação corporativa, em educação de criancinha, enfim. A gamificação é um conceito recente na educação. Eu acho que surgiu em 2007 o termo gamification, mas é basicamente você aplicar elementos de jogos dentro do elemento do ensino. Então, como é que eu posso utilizar elementos de games que não necessariamente aplicar um jogo, né? A gente pensa muito que a gamificação eu tenho que criar um software para o aluno fazer uma simulação. Ótimo, se eu conseguir isso, ótimo. Mas eu não consigo, quando professora, criar game. Adoraria ter esse conhecimento. Eu não sei, não tenho a Um menor dia noção como faz. chegaremos lá. Um dia Um chegaremos. dia prometo que eu faço. Mas o que eu posso fazer de elementos de jogos que ajude o aluno a ter integração, que ajude o aluno a despertar o conhecimento, que ajude o aluno a interagir melhor com o outro. Então é isso. Então que elementos é esse que eu posso trazer? Aí eu posso trazer regras, eu posso fazer um campeonato de pontuação, então o aluno ele é recompensado ao longo de uma atividade. Na minha sala de aula, eu até comentei contigo, eu uso bastante estaleca. Fez a questão certa, ganha 5 estalecas. A questão mais difícil vale 10 estalecas. Aí ele faz, professora, se eu juntar 20 estalecas, eu ganho quantos pontos extras na prova? Porque estão preocupados com os pontos extras, né? Ponto É. extra, né? E aí eu converto essa estaleca em chocolate, em abraço, às vezes é uma perdimão, às vezes é pontuação extra, mas eu tento trazer elementos lúdicos de jogos para a sala de aula. Então eu posso fazer isso juntando estaleca, eu posso fazer isso fazendo uma competição entre os alunos, eu posso fazer isso medindo a sua habilidade, então eu posso criar níveis de aprendizado. Ó, Fazer você um concluiu tal ranking, né, da atividade, turma. exatamente. Você passou para o nível 2, você mudou de fase, você ganhou um personagem, agora tem um personagem. Eu posso trazer o storytelling, a contação de história para dentro da sala de aula e trazer personagens lúdicos. Então você pode trabalhar uma infinidade de atividades, de recursos para a sala de aula, né? É isso que é legal, assim, a gente brinca muito. Então, necessariamente eu tenho que trazer um jogo, eu tenho que criar uma competição, mas eu posso trazer elementos de jogos, como eu te disse, para a sala de aula. E assim, é massa. Os alunos ficam realmente encantados, porque não é algo que eles estão acostumados, né? Eles já estão acostumados que aprender é sentar lá, ficar paradinho escutando o professor. Então, quando ele vê que ele aprende fazendo, que aquele jogo que a princípio ele achava que era uma besteirinha, mas ele vê o quanto ele aprendeu, é muito massa. Eu gosto muito de criar jogos hoje em dia. Eu uso os jogos que tem na internet, mas eu gosto muito de criar jogos novos. Às vezes eu vejo uma demanda que o aluno tem, uma dificuldade que o aluno tem, eu penso, poxa, como é que esse aluno ele pode aprender melhor? Como é que ele pode aprender tal conceito? Porque o conceito também é importante, a teoria também é importante, né? Na área de gestão principalmente, tão principalmente quanto. E aí eu fico pensando, como é que eu posso trazer para esse aluno um conceito disso aqui? E aí o jogo ajuda. O último jogo eu tô me sentindo a criadora de jogos. Mas Mas é isso. o último jogo que eu fiz foi até a sugestão de Liane.
que eu acho que deve estar aí na Liv também, que é professora, eles estavam com a dificuldade em aprender. É um assunto que é super chato, que eu adoro, mas que eu sei que é super chato. Eu tenho que aprender, por exemplo, qual a função do Banco Central, qual a função da CVM. Tu imagina eu ficar com o aluno lá lendo o código normativo, porque a aula tradicional é isso. Eu vou lá na lei e falo, a CVM ela faz regulação da política monetária, parará, parará, parará. Enfim, né? Essa aula é cansativa. O que é que eu fiz? Eu criei um jogo. Sabe aquele jogo perfil que a gente jogava na adolescência da gente? Onde você tem uma cartinha e você dá dicas para outra adivinhar qual é a pessoa, qual é o lugar. Eu criei um jogo desse. Então, eu criei uma cartinha onde eu botava as características e o outro aluno tinha que adivinhar qual era o que ele pegou. Então, ele tinha lá CVM e tinha as características. E aí outro amigo ficava dando dica para outro adivinhar. E ele ganhava pontos. No final, quem ganhasse mais pontos ganhava um chocolate, por exemplo. Então é muito legal você trazer esses elementos E coisas lúdicos. simples, né? Uma coisa simples, era uma carta com o nomezinho sorteando e eu ia ali, eles iam explicando um pro outro, dando as dicas. E aí quem adivinhasse andava a casinha. E eu fiz isso, foi super legal assim na sala de aula. Eu tenho aqui um monte de jogo para trazer mostrar para vocês. A gente vai dar um monte de exemplo, né? Porque o que a gente quer é Sim, coisa assim, é bom falar a teoria, claro que a gente tem que saber, mas a gente tem que ter como é que faz, a gente tem que ver esse exemplo, que é mais importante. Pra agora, exatamente. nesse momento, porque a gente tá vendo, foi esse boom agora, a gente com aulas remotas e tudo mais, e a gente tem que buscar realmente estratégias pra gente engajar esse aluno que tá em casa. E Exatamente. ele não tá com, muito aluno não tá com vontade realmente de estar o tempo todo no computador, ainda mais quando eu tô falando de crianças, que eu tô ali para jogar 100%, me chame o dia todo. Agora, para estar ajudando o professor, para fazer tarefa. Se eu não tiver uma coisa que realmente seja legal para criança, não precisa nem para criança, para até para gente. Que quando a aula tá chata, a gente vai pro celular, ficar no A WhatsApp. gente exatamente. O caminho é muito por aí. Vocês estão ouvindo um tosse-tosse? Isso aqui é minha cadelinha que tá tossindo. A perrinha, deixa eu só abrir a porta para ela, só um segundinho. Tudo bem. Sibeli falou aqui a questão da significação da educação, realmente. Quando a gente está trazendo essa vontade da criança aprender, a gente está trazendo significação para ele. Aqui, menino, isso é Tiago, eu não acredito não. Quando a gente está falando Tiago. que eles trouxeram os troféus, eles aumentaram o número de assinantes. A gamificação é poderosa para aprender a atenção, exatamente. Com A certeza. gente tem muita plataforma de jogos, Tiago. Pronto, vamos E chegar assim, nessa parte aqui quando tu for falando agora, tu já vai dando os teus exemplos, porque, minha então filha, eu quero ótimo. saber que vou criar uma trilha de aprendizado para os meus alunos e eu quero muitas dicas. Beleza. Tiago comentou Vai. bem, a gente tem muita plataforma online de gamificação. Eu acho que ainda é pouca. Eu gosto muito de utilizar, então estou todo momento caçando ali na internet o que é que eu posso utilizar mais. Mas tem muita plataforma legal do que a gente pode utilizar para a sala de aula. E nesse momento de pandemia, que as aulas estão sendo online, as ferramentas são ótimas, porque eu não consigo mais levar para a sala de aula um tabuleiro. Adoro fazer isso, mas eu não consigo. O que eu consigo fazer? Usar as plataformas e sites que estão sendo colocados ali, então eu uso bastante. Já posso dar as dicas, então, como é que está o nosso Você vai tempo? começando agora aí o menu de dicas. Pode O dar menu de dica, dicas. porque a gente vai anotando tudo. Sim, senhora, beleza. Então, eu comecei, na verdade, a criar jogos. O primeiro jogo que eu utilizei foi o que eu criei. A ideia era os alunos que tinham medo de gestão financeira. E eu criei uma coisa bem simples, Jéssica. Era um slide. E eu criei como se fosse retângulozinhos no slide, que eram cartinhas. E eu criei um hiperlink. Então, quando eu clicava numa cartinha, abria uma pergunta. E ele tinha um tempo para responder. Então, com aquilo, o que é que eu fiz? Eu criei 10 cartinhas, 10 perguntas. Uma pessoa ia lá, escolhia uma cartinha, via uma pergunta para ela e eu cronometrava o tempo. Se acertasse, ganhava Esse aí que estaleta. você fez, esse que você fez da cartinha para criar o hiperlink, você fez em qual ferramenta? Você usou qual? PowerPoint, O PowerPoint, normal. Vamos anotando. normal. Eu não sabia nada, não sabia por onde começar. Eu preciso fazer uma coisa para a sala de aula. Vou usar o PowerPoint. A gente tem ferramentas muito boas, Excel e PowerPoint, que faz coisas fantásticas que a gente nem E, imagina. e nisso aí desse PowerPoint, a gente trazendo assim, até com um Docs, né? Um Google Docs agora. A gente vai criando vários hiperlinks e esse vai se construindo. Você vai sempre alimentando aquele Google Docs. Pode também ser outra Outra ferramenta para ferramenta, fazer dessas exatamente. cartinhas, né? Isso. Então era um retângulozinho, quando eu clicava no número do retângulo, aparecia um outro slide com a pergunta. E ali na sala de aula eu comentava o tempo, fez a competição entre eles, então quem ficava em primeiro lugar tinha
ganhava mais estaleca, tinha um ponto extra na avaliação. Então foi bem assim que eu comecei. Eu não sabia, eu queria fazer, não sabia como fazer e dei o pontapé inicial. E aí quando eu percebi que deu certo, a gente vai sempre aprimorando, porque como é que eu começo a criar um jogo? Eu tenho que conhecer primeiro quem é o meu público-alvo, né? Eu lá veio a gestora falar de público-alvo. Mas é quem é o aluno que eu estou trabalhando, qual o perfil dele, né? Qual o perfil desse aluno, que jogo eu posso criar para ele? E a partir daí, qual o meu objetivo de aprendizado? Né? O que eu quero que ele aprenda com aquele jogo, certo? E aí você começa a traçar esses elementos. Então, foi uma coisa bem simples que fez, que deu certo. Até hoje eu continuo aplicando, faço muito para revisão de prova. Então, eu pego questões de prova de revisão, faço com a equipe e funciona super tranquilo. E aí depois eu comecei a trazer outros jogos. Hoje a gente tem plataformas que criam, inclusive, palavra cruzada. Então, eu só quero, de repente, revisar conceitos importantes. Eu crio um crossword na internet, coloco para os alunos, eles conseguem responder, ou imprimo isso, e eles fazem dentro da própria sala de aula, vão preenchendo, ou você pode também utilizar online. Quando fala de pandemia, por exemplo, você faz revisão de conceitos. Para quem está Eu quer perguntar alguma perguntando, coisa? depois da live, essa live vai ficar gravada lá no Educando Junto, mas depois eu e Renato, a gente vai elaborar uma postagem lá no Educando para ela também, com tudo isso que a gente está falando. Porque eu estou vendo um monte de gente perguntando aí, mas a gente vai deixar Sim. tudo bem escrito, tudo bem bonitinho, porque é importantíssimo. Vai, Renata, fala. Eu faço um postzinho com essas plataformas, os links para vocês seguirem, tá? Utilizarem. Eu faço esse post lá no Conte Aí. Jéssica também posta Educando Junto e a gente vai compartilhar informação, porque a ideia aqui é a gente trocar a informação, tá? Então, não se preocupem, eu perdi a dica, eu vou fazer esse postzinho, organizo e mando para Jéssica também, tá? Então, o slide dá para fazer legal, o PowerPoint é uma ferramenta bem simples que a gente consegue utilizar e fazer. Depois eu migrei para o. Migrei não, né? A gente vai descobrindo coisas novas. Sim. E aí eu comecei a utilizar o Palavra Cruzada para revisar conteúdo, por exemplo. Então, quero saber tais tópicos. Então, você cria a palavra cruzada e ele vai preenchendo lá o aluno, você vai puxando e revisando. O que eu digo bem claro para os alunos é isso. Eu acho que é legal você aplicar o jogo, é mostrar para o aluno qual é o seu objetivo de aprendizado. Não é o jogo pelo jogo. Né? Então, Isso. às vezes o aluno fala, beleza, a gente tem aula não, hoje é só um joguinho. Eu escuto muito isso, é só jogo. Me dói na alma isso, quando ele fala, é só um joguinho. Gente, o jogo é a aula. Vocês estão aprendendo aqui também. E quando você mostra para o aluno o que é que ele conseguiu construir com aquele jogo, aí ele faz, poxa, professora, dá para aprender assim? Então, isso é muito legal. Tá? Eu tenho alunos que tem uma faixa etária um pouco mais avançada do que eu, por exemplo, que não tiveram essa ludicidade, que não tiveram esse contato com a tecnologia, como os teus alunos, Jéssica, devem ter. E aí eles têm muito essa preocupação de, será que eu vou conseguir usar essa ferramenta? Será que eu vou conseguir? Para eles é uma quebra de paradigma. Então, percebe, às vezes, ficam meio desconfiados, de tipo, não, minha filha estuda assim, eu não. Então, às vezes eu levo a ferramenta, professora, isso aí na escola da minha filha já utilizaram. Mas nunca, na minha sala de aula eu nunca vi. Alunos com 40, 50 anos, nunca vi. Dá para usar também, que a minha filha de 5 anos usa. Como é que eu estou usando? Como é que a professora está usando aquilo? E isso é muito importante, a gente trazer esse conhecimento. Então, vamos lá. Depois eu adquiri um jogo. Esse jogo aqui é massa. Lá eu vou fazer um merchandising, tá, gente? Isso aqui é um jogo de tabuleiro, que eu amo. Amo esse jogo, chamado Renda Passiva. Esse é um jogo de finanças, tá? Porque assim, na minha área é meio difícil conseguir jogos, mas a gente vai catando o que aparece. Esse aqui é do Gustavo Cerbasi, que é um gênio da área financeira. Ele lançou esse jogo, que é um jogo de tabuleiro. E aí você vai a cada casinha fazendo investimentos. Você pode comprar ações, você pode investir em CDB, você pode investir no Tesouro Direto. Quem não conhece sobre isso, vai no meu canal e segue, que eu explico isso todinho lá no Conte Aí. Já faço o mexão também. Mas esse é um jogo bem legal, que você vê um jogo para você jogar com criança. Eu comprei isso para os meus alunos. E ele vem em várias peças, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui, cada participante recebe um perfil de dívida. Eu tenho um advogado, ou você é professor mais lascado, coitado. Você tem um perfil de dívida, e aí você vai durante o jogo tentando resolver essa dívida. Quem ganha é quem quita tudo. E essa disciplina que eu colecionava era a disciplina que eu ensinava para os alunos o que era investimento, o que era CDB, o que era CDI, o que era um Tesouro Direto. Massa. E a última aula foi o jogo. Vocês agora vão colocar na prática tudo que a gente aprendeu. E eram alunos de uma turma mais velha, né, de graduação.
E aí, quando eu levei pra. Eles ficaram malucos, assim, porque a gente, na última aula, jogar um jogo de tabuleiro, que quem é que faz isso na idade da gente, né? E eles viram que tava aplicando os conceitos, que sabiam ter estratégias de jogos, que viram na sala de aula pra usar isso aqui. Resultado, a aula terminava umas 9h50, nós ficamos até 10h30 da noite jogando. Porque eles não queriam parar de jogar. Porque eles perceberam, assim, a importância do jogo e como era divertido aprender, né? Eu gosto das minhas aulas super divertidas, assim, eu gosto de brincar com o aluno, eu sou muito sem frescura, digo assim, eu sou professora sem frescura. E aqui é uma forma de você trazer uma coisa diferente. E aí esse joguinho foi, eu digo que foi um bom investimento, porque sempre que eu posso eu jogo também com minha irmã, eu faço tudo que eu posso com ele, porque é muito Fazendo massa. até assim pra hoje, a gente pode pegar até os conceitos desse jogo e fazer um novo com E outro fazer um assunto. novo, ó. Exatamente, a gente acha assim, ah, não tem um jogo pronto. Ah, Renata, tu área, beleza, tu achou esse jogo, mas eu sou professora de história, sou professora de física. E aí, não tem. A gente pode criar. Se vocês terem ideia, esse jogo aqui é um jogo bem avançado que só consegue jogar quem de fato tem um pouco de conhecimento financeiro. Então, na turma que eu tratava esse assunto. Para uma escola, eu não tenho como aplicar isso. E aí, eu fui convidada para participar de uma feira de profissões. Me pediram para levar uma atividade lúdica para os alunos fazerem. Aí eu criei meu próprio jogo. Eu fui e criei a versão mais simplesinha, mas eu fiz, tá com muito carinho. Eu criei um jogo bem mais simples, também de tabuleiro, tá vendo? Onde o aluno ia jogando e ia fazendo compras e gastos. Então, um aluno de 10 anos, ele sabe o que é uma conta de luz, ele sabe o que é uma mesada. Então, aqui ele ia jogando dadinho e ia registrando o que ele ganhava e o que ele pagava. Eu consegui aplicar isso com alunos de 10 a 15 anos, mais ou E menos. traz pro Então, você contexto deles, né? e traz para o contexto deles. Então, não é porque você não tem um jogo pronto que você também não pode criar coisas novas e desenvolver. É isso que eu digo, você vai trazer aplicações dos jogos, tá? Então, necessariamente, eu vou aplicar um jogo de tabuleiro. Eu posso aplicar jogos de vários tipos. Eu posso trazer elementos, personagens. Eu tenho uma turma da pós, quando eles sejam de projetos. Ai, eu adoro essa aula. Que eu me finjo de cliente deles. Eu sou a cliente e sou também a chefe deles. Então eu digo assim, quando eu boto terno, quando eu boto blazer, eu sou a chefe. Quando eu boto boné, eu sou o cliente. E eu vou a todo momento lá lançando desafio para eles fazerem. A turma de projetos, então eu quero um projeto, por exemplo, da criação de um site. Então eu boto chapéu, chego lá na reunião, dou um monte de insight para eles. Eu quero isso. Quando eu boto blazer, eu fiz, não, mas isso aqui é custoso, aqui não pode fazer isso. Eu vou tentando cortar eles. Então eu consigo, sem ferramenta nenhuma, sem nenhuma tecnologia, com um blazer, com boné, brincar com eles em sala de aula e jogar. A gente faz isso com os meninos lá para aprender operações matemáticas. Faz Ah, uma que legal! lista e todos os Ah, meninos levam, eu vou comprar tal coisa. Quanto é o seu troco? A gente já chegou a levar até na vendinha da frente para eles comprarem coisas, para a gente ver a questão de troco. Como é que faz, como é que vai. Aí um se finge que é o comprador, o outro é a balconista e assim vai. E tudo eles isso leva adoram, te de maneira garanto. diferente, porque eles aprendem de verdade dessa forma. Vamos mais Exatamente. exemplos, mais exemplos. Mais exemplo, vamos lá, eu tô aqui com jogos. Antes de eu ir pra parte de software, que eu acho legal a gente falar também, eu lembro, Jéssica, acho que o meu primeiro contato que eu tive com gamificação foi num treinamento corporativo. Corporativo normalmente é aquele treinamento sério de teoria. Eu tava participando de uma seleção no Sebrae, era uma seleção que durava um mês, mais ou menos. E essa seleção era cheia de desafios. A gente tem que todo momento fazer coisas malucas. E uma das capacitações que a gente estava participando era sobre gestão financeira. Que eu fiz, não. Gestão financeira, ótimo, eu adoro essa área, vou me dar super tranquilo no treinamento, né? E meus colegas morrendo de medo, porque o pessoal tem um certo pânico com gestão financeira. E aí o professor deu a aula tradicional, explicou o que era os elementos da gestão financeira e fez agora, vamos colocar a mão na prática. Eu achando que eu ia montar, chama DRE, né? O DRE é uma demonstração de resultado. Eu calculo receita menos custo. Levou o professor ensinar o que é uma DRE, mas é receita menos custo igual a lucro. Isso. Calcular o lucro da empresa. Pronto, é basicamente isso. Eu fiz, tá, vou pegar a tabelinha e vou preencher. Sabe o que ele fez? A gente foi pra rua. Ele fez, vocês vão pegar o dinheiro que tinha no bolso agora. A gente juntou R$ 10 que cada um tinha. Vocês vão pra rua comprar uma lata de brigadeiro. Vocês vão voltar pro hotel, era no hotel esse treinamento. Vão fabricar brigadeiro, vão anotar a receita do brigadeiro, vão vender na rua brigadeiro. Vão anotar a receita do brigadeiro e o custo. Quando vocês conseguirem vender e sobrar dinheiro, vocês vão comprar outra latinha. Então nós éramos grupos de 6. Ficou uma pessoa no financeiro para registrar receita e despesa, ficou uma equipe de vendas e o resto na produção, fabricando os brigadeiros. Isso no quarto de hotel, todo mundo maluco,
comprando brigadeiro. Gente, foi muito massa. Como eu sou da área financeira, eu fiz, não, vou vender, eu quero descobrir novas habilidades. Fui pra rua, vendi, a gente gritava, isso foi na Praia do Pina. A gente gritava lá no Pina, gente, compra brigadeiro. E várias equipes competindo. No final ganhou quem tivesse mais lucro. Mas foi uma coisa Isso tão didática. me parece um Startup Weekend isso aí, viu? É, exatamente. Faz muito essa questão de ir pra rua, de validade, de saber que vai funcionar. Errou, faz de novo. Tá muito essa Exatamente. cara. Exatamente, foi muito massa, assim, acho que foi o primeiro contato que eu tive com gamificação. E eu nem sabia que era gamificação. Para mim era um desafio, eu nem sabia que era startup, que era o que era isso. Para mim era, não sei, para mim era atividade para eu passar no teste que estava sendo avaliada. E aí eu fiz, caramba, que massa, dá para usar isso em sala de aula. Eu ainda quero fazer isso com meus alunos, colocar para vender brigadeiro na rua para calcular o custo do produto. Eu Mas acho dá para fazer massa. muita coisa, é muito massa. E além dessas ferramentas que a gente falou que são mais tradicionais, né, de tabuleiro e tal, tem muita coisa que pode fazer pela internet. Nessa época de pandemia, é legal porque você não pode estar com o aluno, então eu não consigo aplicar essa ferramenta aqui, por exemplo. O que eu consigo fazer é transformar isso aqui, pronto, o que eu faço na sala de aula. Eu coloco isso aqui no PowerPoint e eles vão jogando e eu que vou andando com os bonequinhos. Então, imagina o PowerPoint, isso aqui é a tela do teu PowerPoint. E aí tu tem quadradinhos retângulozinhos que pode ser do PowerPoint. Então cada personagem é um retângulozinho. E aí eles vão jogando e eu vou andando com eles quando eu espero a tela, né? Na casa de aula online, por exemplo. A gente usa muito o Meet lá. Então eu vou no Meet andando com as pecinhas. Isso eu consigo fazer. Mas a internet tá ruim e a gente sabe como funciona, né? Minha internet, por exemplo, não é das melhores. Acho que deu pra perceber. Mas a gente desenrola. Uma plataforma muito bacana que eu uso bastante é o Kahoot. Eu vou até colocar. Tu consegue colocar, Jéssica, o nome que eu no comentário? Pronto, mais enrolada do que eu. Kahoot, vocês já ouviram falar já. O Kahoot é muito massa. É uma plataforma, é um site online. Vê se tá certo. Onde você. Isso. Não, acho que é com 2 Os. Peraí. Deixa eu anotar aqui. Eu vou anotar aqui. Kahoot.com. Isso, acho que Nanda colocou aqui. O site é esse aqui, ó, Minha amiga kahoot.com. Elaine maravilhosa. Oi, moça. Esse site é o site para o professor. O aluno ele entra com o outro, que é o kahoot.it, tá? É basicamente o quê? É um jogo de perguntas e respostas. E ele é bem legal porque ele é bem colorido, ele é bem É muito didático. usado nos cursos de inglês também, né? Todo mundo já usa. E é? Que massa! Eu levo isso pra pós, o pessoal fica maluco, porque na pós tem nada disso, né? Quando eu levo, eu fico, ai meu Deus do céu, professora, a senhora tá ficando doida. Ó, o Thiago falou que a gente já usou também. A gente usa bastante, é bem simples. Você cria perguntas e o aluno tem um tempo para responder. E aí você pode determinar tempos diferentes. 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, 1 minuto, por exemplo, tá? E aí você coloca esses desafios para os alunos fazerem. Você pode trabalhar tanto individualmente, aluno com aluno, também com aluno contra aluno, grupo contra grupo. Então, a gente pode formar um grupo, eu peço para criar um nome de guerra. Então, sempre vem os nomes assim mais trambólicos possíveis. Eles criam um nome de guerra para a equipe e uma equipe compete com a outra. E o que é legal é que o Kahoot, você consegue fazer a atividade, no final ele mostra a resposta certa para você, do que você acertou, do que você errou. Então, nesse momento eu uso como feedback, mostra o rankingzinho, então eu sempre uso como feedback. Ah, você acertou a questão, vamos lá, vamos ver aqui como é que tá o ranking agora. Então, aí consegue acompanhar quem vai passar quem, sempre vira aquele auê na sala, vira uma gritaria, porque eles ficam malucos querendo competir entre si. E aí no final ele dá o rankingzinho. Tem uma versão também paga do Kahoot, porque essa versão gratuita, que é a que eu uso, obviamente, né? Que a gente tá aqui nas coisas free, que você consegue ver só questão verdadeiro ou falso ou marcar alternativa. Mas na versão paga, você pode fazer questões de link, então ligar os conceitos, você consegue fazer questão de preencher uma frase, né? Quero preencher uma frasezinha, quero colocar um conceito correto, você consegue fazer isso também. Então tem várias ferramentas que você pode utilizar dentro dessa ferramenta. É muito massa, assim. E eu sempre uso assim, para revisar. Terminei a aula, vamos revisar aqui. Aí joga a cara feia, né? Revisão, que saco. Aí eu boto o joguinho. Aí, professor, tem joguinho hoje não? Tem Kahoot hoje não? É assim, tem Kahoot hoje não, professora. Por que a senhora não fez Kahoot? Aí eu venho com outro jogo. Todo mundo gosta. Não, é muito massa, é muito massa. Além do Kahoot, nós temos também o Khan Academy. Não sei se vocês já ouviram falar. Sou fã. Muito massa, né? Fã. Dele, tudo. Sou muito fã. Acho a plataforma incrível.
incrível, incrível. Bem completa, é. Eu acho que Completíssima. engraçado que o pessoal da UFPE, de engenharia, tá usando bastante aqui em Academy. E olha que o UFPE engenharia é um negócio que é bem ensino tradicional, né? E eu fazendo um colega meu, eles estão usando no primeiro período. Fiquei maravilhoso com a ferramenta. Porque o Khan Academy é legal, porque ele traz tanta questão de ensino, né? Ele tem vídeo aulas explicando os conceitos. E é muito, muito legal para o pessoal que trabalha com, acho que temas de escola, acho que tem muito, né, Jéssica? É fundamental. Eu uso pouco porque Muito, a não gente tem muita já coisa na usou minha área. muito, a gente já usou muito e eu adoro, assim, principalmente em questão de revisão. Matemática é perfeito para as crianças. Eles É, realmente têm matemática tem muita vontade de coisa. fazer e eles tentam de tudo não utilizar a dica. Quando você. Não, não vou utilizar a minha dica. Eles adoram, é muito, eu acho assim, e não só questão do ensino básico, mas eles oferecem aula de programação, de outros cursos. Eu sou assim, fã 100% Khan Academy, acho maravilhoso. Exatamente. Para quem não conhece o Khan Academy, é uma plataforma legal porque ele tem vídeo aula explicando os conceitos. Então você pode dar a sua aula normal, tradicional, como você quiser, e colocar para sala, para casa, o aluno assistir o vídeo. Então ele pode revisar o conteúdo. Tem muito assunto de matemática, muito de física, cálculo também, para quem estuda essa engenharia da vida. Para a área de administração, não tem muito material, tem material na área de mercado financeiro, algumas coisas que eu leciono tem algum material. E o que é legal é que além dos vídeos também tem os jogos, então eles têm exercício. Mesmo aquele fichinha que você podia passar para o seu aluno fazer em casa, ele pode responder através da plataforma. E o que é legal é porque a lógica do jogo entra aí, né? Porque você vai progredindo e você vai criando personagens novos. Então você começa com um bichinho bem feinho. Então, se você completar 10 lições, você vira um avatar mais bonito. Né? Tem isso. Aí você tem as Isso moedinhas a mais. é um ponto muito importante na questão da gamificação, né, Renata? Essa questão da evolução, né? De você vencer um desafio Exatamente. para você alcançar outro e você vai seguindo assim. Isso é um dos pontos mais importantes, né? Isso, porque além de eles querer aprender, fazer atividade por querer aprender, que é o mais importante, eu acho, mas você começa a criar estímulos para ele. Então ele pode, de repente, evoluir um pouquinho, virei um avatar mais bonitinho, ou posso escolher agora se meu avatar é rosa ou azul. Então eles conversam entre eles, falam, por que teu avatar é mais feinho, o meu mais bonitão? Porque eu fiz mais pontos na tarefa professora. Então isso é muito legal. E na graduação eu uso, na pós também eu uso alguns pontos, né? Porque o material ele é em inglês, então tem muito vídeo legal, mas que não traduziram ainda. Então a gente não tem tanta abundância de vídeos em português, tá? Então a gente tem que fazer também esse nivelamento. Mas é legal porque você consegue utilizar a ferramenta, o aluno tem essa aprendizagem, ele é integrado ao Google Classroom, então quem usa a plataforma do Google Classroom, você consegue lançar lá também o material, lançar as questões, eles conseguem fazer e dar essa pontuação para o aluno, questão da recompensa, né? Como eu falei, o jogo não é só o jogo, mas ele tem que ter essa melhoria, como a Jéssica falou, os níveis diferentes, então ele vai vendo ali que tem uma competição, ele vai sendo estimulado, é muito legal o Khan Academy. E aí você consegue usar ele ao longo de várias atividades. Você tem que dar um conteúdo X. Você pode juntar vários conteúdos, né? Fazer cada conteúdo uma atividade diferente. E no final você monta o ranking ou vê a pontuação. E você, como professor, consegue avaliar que aluno assistiu o vídeo, que aluno não assistiu o vídeo, quais questões que eles mais acertaram ou erraram. Ele tem um tempo para responder. É muito legal, assim, é bem completa a plataforma também. Então também é uma dica bem bacana. Mais alguma Vê coisa mais podemos. outra dica, a gente tem tempo para mais uma dica, eu acho. Tá, beleza. Gente, também. Socrative. O Socrative, ele é muito parecido com o Khan Academy, só que é uma ferramenta aberta. Então, assim, por exemplo, o Kahoot, desculpa, parece com o Kahoot. O Kahoot, na verdade, tem um tempo para responder. A ideia lá é você virar um quiz rápido. Então, um tem, acho que de 20 segundos ou 10 segundos até 1 minuto e meio, parece. E as minhas questões de cálculo, por exemplo, não dá 1 minuto e meio, né? Às vezes dá meia hora para responder. E aí eu não conseguia usar o Kahoot com os alunos. E aí o Socrative, ele é uma plataforma também gratuita, o que é legal. Catarina, oi, Catarina! E aí, da escola também, olha aí. E aí a gente consegue. Deixa eu voltar no pensamento, que eu não consigo fazer ao mesmo tempo, não. A gente consegue criar uma pergunta, deixar lá aberta para o aluno e ele coloca a resposta. Então, isso faz tanto para a resposta aberta como para a resposta de cálculo, por exemplo. Então, fiz um cálculo lá, deixa um desafio, faz desafio, eu gosto de fazer isso. Isso aqui é um desafio, quem acertar vai ter uma bonificação.
Ou ponto extra, ou chocolate, ou às vezes é nada também. Então, eu deixo a pergunta lá aberta para ele na tela. Eu cronometro o tempo, então às vezes é meia hora, 20 minutos. E aí eles colocam a resposta no celular, né? Eu vou passar no celular e coloca lá, deu 20, o outro deu 30, o outro deu 50. E aí no final eu consigo comparar quem acertou e quem errou. Então, a forma legal de você criar uma ferramenta parecida com o Kahoot, só que com um tempo bem mais tranquilo. Aí você pode fazer pergunta aberta, pergunta fechada. Tem também uma opção paga, que você pode criar conexões entre conceitos com o outro, mas essa opção paga. Eu trabalho com as opções Top as gratuitas. opções que você faz. Agora, outra coisa, a É. gente fala muito essa questão, na gamificação, a gente usa muito essa questão desse tempo também, né? Me diz aí, onde é que a gente pode achar, por exemplo, quando eu vou fazer com os meninos, eu uso aquele timer online. Também é muito Hum, importante a gente fazer isso, né? Quando a gente vai fazendo essas etapas. Tem 10 minutos para resolver. E é bom que eles vejam aquele tempo rolar na tela, né? Que eles tenham essa noção quanto tempo eles têm. Que criança fica muito ansiosa. Fica lá, ai meu Deus, 1 minuto parece que é 10 segundos. é, Se você fala, o Kahoot mesmo fala, ó, são 30 segundos. Professora, 30 segundos, e vira aquele auê na sala. Mas eles respondem tranquilamente. Até porque você tem que nivelar também a questão ao tipo de atividade, né? Uma questão de 30 segundos não é a questão que eu vou botar elaborada, como eu coloco, por exemplo, no Socrative. Então tem essa noção também. O time é legal, mas também depende do seu objetivo. Então, tem questões, por exemplo, um desafio desse, onde eu dou uma questão para ele elaborar, resolver em casa. Vou resolver na sala e colocar. Eu vou cronometrar lá o tempo, mas eu percebi também que o contrário, gente, a cronometrando o tempo era pior. Eles ficavam super ansiosos quando eles viam lá o cronômetro. 10, 9, 8, então assim, depende muito. Ficava em desespero. Às vezes eu caladinha ele resolviam, mas quando eu botava o cronômetro pronto, parecia que estava um pânico na sala. Então depende muito de qual o seu objetivo, qual o seu jogo, né? Quais são as regras do jogo, qual o objetivo ali, para o aluno também Tudo ficar vai tranquilo e depender do resolver. contexto, né? Tudo depende do contexto. Até às vezes eu já usei uma vez esse timer para um momento de relaxamento. Vocês têm 5 minutos para vocês relaxarem agora, depois a gente vai voltar. Eu acho que Exatamente. funciona mais esse tempo de relaxar, de não fazer atividade, Descansar. do que o tempo da atividade, né? Eu já fiz esse teste. Eu acho que quando o tempo ele cria uma pressão, essa pressão pode deixar o aluno um pouco mais ansioso e instável. Quando o tempo é algo mais tranquilo, para ele se organizar e se envolver, eu acho que é legal. Por exemplo, na atividade que eu falei para tu, que eu faço em equipes, né, onde eu sou a cliente, onde eu sou a chefe, por exemplo, deles, eles têm 5 minutos para fazer a reunião. Tipo assim, eu trabalho com de projetos, nas sprints. As sprints são reuniões rápidas. Então ele tem lá, fez, ó, vocês vão criar um produto agora para o cliente, dei o desafio lá, fui lá como cliente, falei qual era o perfil do site que eu quero, por exemplo. Vocês têm 5 minutos para reunião, então eles vão lá, o cronômetro o tempo e eles conseguem se organizar. Então, o tempo naquele aspecto ajuda ele a se organizar melhor, a ter uma melhor gestão dentro da equipe. Eu acho que quando o tempo vai com uma forma de pressão, não sei se é muito legal, porque às vezes o aluno pode de fato entrar em pânico, aí o seu jogo, que era para ser algo bom, acaba virando E às vezes já é tanta uma pressão em confusão. cima, né? Que esse momento é para ser leve. A gente colocar esse tempo de fazer, acho que realmente tem que ver o contexto, o que é que a gente está querendo, porque às vezes pode mais prejudicar do que ajudar nessa questão desse timer. Exatamente, tem que ver qual é o contexto. Temos tempo para mais uma dica, rapidinho? Temos ainda 10, 12 minutos, tem muito tempo ainda, pode falar. Pronto. Tem um outro site chamado Flip Quiz. Muito massa. Esse eu não usei ainda não. Esse fica até para desafio para mim. O que é o Flip Quiz? Ele é um painel, ele é um quadradinho com vários quadradinhos. Ele é como se fosse um jogo de perguntas e respostas também. Então você tem cada coluna do seu quadrado é um tema. Então eu posso fazer perguntas, por exemplo, de história, geografia, um simuladão. Física, por exemplo. E aí em cada coluna você tem várias perguntas. Só que a carta para a gente ficar virada. O aluno só vê os quadrados com as pontuações. Então ele vai falar, eu quero o quadrado A2, a pergunta de história, a questão 2 de história. Aí você clica é um jogo online, tá, gente? É um site. Você clica nessa cartinha e ele abre para você a pergunta. E o próprio jogo, ele cronometra o tempo. Então você pode criar equipes, o aluno escolhe um avatar, então você pode ser a tartaruguinha, você pode ser o peixe, você pode ser o cachorrinho, e na tela aparece o avatar dele, a tela aberta e a pergunta que ele vai responder. E você, como professora, vai gerenciando a pontuação que ele ganha e o que ele perde. É muito legal. É um quadrado cheio de pontuações, onde o aluno escolhe a pergunta, escolhe a pontuação que vai valer e você faz como revisão. Eu acho que é super legal.
Esse eu quero fazer ainda. O Flip Quiz também é gratuito, também tem uma plataforma paga que tem as funções a mais. Acho que também não sou dessas. E aí vocês podem também se organizar. Como a gente falou, eu vou organizar isso tudinho num A textinho, gente num vai postar postzinho, quais são as funções. porque e aí, gente, eu acho que é muito assim, você vê o que você se dá melhor, tá? A gente tem várias metodologias ativas, a gamificação é apenas uma delas, você pode ir testando. Então, eu gosto muito de gamificação porque eu gosto muito da questão lúdica e vou testando a minha ferramenta. Então, às vezes eu aplico em sala de aula, vejo que, opa, não deu tão certo assim. O cronômetro, por exemplo, uma coisa que eu testei numa turma e vi que eles ficaram muito ansiosos. Então, você vai testando, experimentando, e você vai vendo o que é melhor E para o cada aprendizado e turma para é você diferente da também. outra, né, Renata? A gente tem que pensar assim, vai de cada turma. Às vezes, numa turma, 10 alunos são de um jeito, um aluno é de outro, e a gente vai ter que ir adaptando o que fica melhor, né? Exatamente. Ó, aqui tá Carmen, minha aluna. Já participou de muitos jogos comigo, inclusive o do jogo perfil. Eu fiz com a turma dela, muito massa. Mas é isso, você vai experimentando com a turma aquilo que você consegue fazer e que você vai adaptando, né? O jogo ele não vem pronto. Eu gosto muito de criar os meus jogos, então eu penso muito quem é o perfil da turma que eu estou trabalhando, qual é o conteúdo que eu quero passar para eles, como é que eu posso adaptar melhor aquele conteúdo àquela turma especial, porque cada turma é diferente da outra e você vai melhorando. Então, assim, tem muita metodologia ativa que, por exemplo, eu não utilizo porque eu não sinto segura ainda. O storytelling, por exemplo, contação de história. Eu acho massa, mas eu não sei contar piada, eu não sei contar história, eu não sei, eu sou péssima, eu tenho muito para fazer, mas ainda para mim é um desafio. Na gamificação eu fico um pouco mais segura, porque eu adoro jogar, eu passo por aula de empolgação, eu mostro como é legal, então você vai também, quando professor, vendo o que é melhor para a turma e também o que é melhor para você. Agora, eu acho que é legal você trazer desafios novos, né? E são tantas opções, são tantas coisas pra gente fazer que a gente realmente tem que ir testando, ver o que funciona melhor pra gente, porque e cada dia a educação vai surgindo mais coisa pra gente testar, é tanta coisa que a gente tem que também dar É, uma pausinha. ninguém aqui vai ser caçador de metodologia ativa e ficar criando coisas novas, né? Maluco. Eu acho que o caminho também não é por aí, não. Mas onde é que seu aprendizado pode ser melhor através de metodologia diferente? Aí eu acho que cabe. Minhas aulas, todas não são com metodologia ativa. Eu não uso o jogo sempre das minhas aulas, porque o objetivo também não é esse. Mas em que momento eu posso, às vezes eu sinto que a turma está um pouco ansiosa, está um pouco dispersa, em que momento eu posso trazer eles de volta, em que momento eu posso trabalhar com a integração maior entre eles, em que momento eu posso estimular a competitividade. Então você tem aí vários desafios e também várias possibilidades, né? Você não é obrigado também a trabalhar com tudo isso dentro do semestre, você fica maluco, a turma também. E o objetivo não é esse. Eu tentei trabalhar também em sala, às vezes, cada semana um jogo diferente, não deu certo. Eu acho que, assim, dar o conteúdo, trazer um jogo também não sei se o caminho é esse, você tem que testar e ver o que é melhor. Eu trouxe aqui também, Jéssica, além dos jogos, tem um livro muito massa, não sei se tu tem esse livro, Deixa eu ver. Revolucionando a Sala de Aula. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Acho que tá ao contrário, né? O Tá ao nome do livro contrário. é Mas depois a gente fala. Revolucionando a Sala de Aula. Esse é um livro aqui muito massa porque ele fala metodologia ativa bastante. Ele traz cada capítulo dele uma dica diferente. Então tem um capítulo só sobre gamificação, um capítulo só sobre roleplay, um capítulo só sobre storytelling, painel integrado. Então ele vai trazendo, explicando o que é e também ele vai trazendo dicas de como ele aplicou, o que é que deu certo e o que é que não deu, né? Que é Tiago importante, botou eu aqui. acho assim, que os livros, agora, são muitos livros que a gente está vendo, são metodologias ativas, mas também sair da teoria, né? Mostrar como é que a gente pode fazer isso em sala de aula. Porque a gente, agora ainda mais, a gente está vivendo uma revolução em tudo a questão de aula. A gente tem que ver exemplos. Por isso que essa parte a gente tentou fazer isso, trazer mais exemplos que a gente vai fazer de gamificação em sala, porque muita gente não conhece o que é, mas não sabe como fazer. Não sabe como utilizar. Às vezes, inclusive, é isso. Vê o livro e fala, mas não tem nenhum jogo pronto na minha área. Eu lidar muito com isso, porque finanças, quem faz jogo sobre finanças? Como é que eu vou ensinar finanças? Negócio que, meu Deus, só tem conta, 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 conta. Aí eu percebi, não, eu posso, em cada conteúdo, adaptar alguma coisa, né? E pensar sempre no aluno. Acho que o foco não é o conteúdo em si, mas qual a competência que eu quero que ele desenvolva, qual o objetivo de aprendizagem eu quero que ele tenha, e aí você consegue fluir normalmente. Eu acho que o livro que eu tenho que mais traga sobre isso é esse aqui. Fica a dica aí pra vocês depois. Eu vou colocar também na listinha.
para vocês consultarem, porque é muito massa. Mas acho que tu falou bem, Jéssica, a gente sair um pouquinho da teoria e meter a cara e fazer. E testar, e você ver o que deu certo, o que não deu. Eu, às vezes, quando eu crio um jogo, eu uso primeiro, então eu me coloco como aluno, por exemplo, o Khan Academy, o Socrative, todas as plataformas online, o Flip Quiz que eu te falei, você tem como acessar como aluno. Então você consegue visualizar a interação que o aluno vai ter do seu jogo. Isso é muito importante você colocar no lugar dele também, Importante, né? muito importante, muito, muito importante. Eu acho que em relação a tudo, até qualquer planejamento que a gente vai fazer, a gente precisa ver, poxa, como é que será que ele vai entender isso? Para você pensar no contexto mesmo da sala de aula de uma criança, ou de um aluno, ou de uma pessoa que nunca teve, como você falou, pessoas que você dá aula, que nunca tiveram contato com game, com jogo, que achava que nunca ia aprender dessa forma, aprendeu, gostou e agora está querendo mais. Exatamente, agora tá querendo mais. Quando a gente pegou para aula online, eu tive que adaptar as minhas aulas, né? Todas elas, assim. E eu deixei os jogos, não só os jogos, mas a pessoa já teve um pouco de lado, que eu vi, não. Minha preocupação agora é adequar slide, é gravar vídeo. E uma turma me cobrou. Diz, professora, cadê os seus jogos? Acredita? Isso o quê? 3 semanas sem fazer nenhuma atividade ativa. Professora, cadê? Eu falei, meu Deus, eu tenho que pensar em alguma coisa. E aí, eu fiquei naquela pressão. Porque eu fiz, não, isso aqui não é minha aula. Minha aula não é desse jeito. Minha aula não vai ficar conversando com os alunos, né? Apesar da aula ser leve, sala descontraída, eu não funciono assim. Eu gosto de colocar a mão na prática, mão na massa. E aí foi quando eu fiz, não, eu tenho que voltar para o que eu fazia em sala de aula, não dá para ser diferente. Até porque você, enquanto você se conhece, você sabe o sujeito da aula, não dá para você dar jeito de outra forma. E aí eu tentei trazer isso. O Kahoot, inclusive, quem já usa, ele na sala de aula ele fica na tela do professor, né? Por exemplo, ou você projeta as perguntas na tela do quadro ou no computador. E aí você não consegue fazer isso na aula online. Então o Kahoot, por exemplo, ele lançou para o aluno responder em casa. Então o aluno consegue, você pode deixar a questão aberta por 1 hora, um dia, por exemplo, e o tempo que ele tiver, ele vai lá no Kahoot, acessa e responde. Então as próprias ferramentas também estão se adequando a essa nova forma de ensino, né? Que a gente está tendo que. E acho que também traz desafios novos. Eu acho que assim, eu estou aprendendo bastante. O canal Conte Aí, por exemplo, eu criei no meio dessa pandemia, Menina, porque eu fiz. isso aqui, tudo isso, foi tudo. É, Eu não uso nem a palavra desafio. É um desafio, mas também é uma oportunidade da gente se, assim, avançar. Porque eu experimentar, jamais na minha vida eu ia imaginar que eu ia estar aqui numa live contigo. Exatamente, menina. Quem São que diria? oportunidades. Exatamente. Eu tinha um medo de gravar vídeo aula tão grande. Imagina fazer uma live. Eu tinha um medo assim, eu gravava aquela coisa robótica. Oi, eu sou Renata. E aí, nessa pandemia, a aula tá saindo assim, ó. Feito rio, fluindo feito rio, porque você começa a se acostumar, isso é um desafio para você. Então, assim, eu tô. Assim, eu tive um momento de pânico, passei 2 semanas assim, maluca, gravando videoaula 20 vezes, porque eu achava que estava errado, porque eu errei uma palavra, porque não sei o quê, porque não teve isso. E hoje em dia não, você faz de um jeito muito tranquilo. Eu acho que é um aprendizado muito grande para a gente também, para os alunos eu sei que é, mas para a gente principalmente. E eu espero que isso fique, né? Eu penso, meu Deus, eu quero voltar presencial, mas eu vou continuar gravando vídeo de revisão, vou continuar postando coisa na internet, vou continuar porque isso aqui não pode parar. Eu acho que Isso tudo aqui não isso pode vai parar. crescendo e a gente vai ficando feliz com que a gente, como a gente tá crescendo, né? Todo mundo, eu vejo amigos meus que estão vencendo o medo da câmera, de falar, eu também, eu nunca imaginei fazer isso. Você também, então isso é massa, isso é uma coisa que veio realmente assim, de positivo nessa época de isolamento e tudo a gente mudar e que essa educação da gente falar mais, se expressar mais, ser uma coisa mais, assim, mas mesmo longe, estando perto, eu espero que realmente fique realmente Exatamente. para mais para Para a frente. gente levar, exatamente. Eu acho que assim, mesmo a gente tão distante do aluno, a gente está muito próximo dele, né? Eu tenho um carinho muito grande com meus alunos, por exemplo. Eu abraço, eu tenho um Instagram, eu converso, e a gente não tem essa educação mais separadora. Eu acho que a gente tem que sempre chegar junto. E a internet, e a metodologia ativa, e a gamificação, é uma forma de você estar perto dele também. Eu quero que isso fique e a gente traga novos desafios, a gente aprenda bastante, que o aluno também aprenda bastante. Eu acho que o caminho é bem por aí mesmo, Jéssica. É. Gente, a gente tá se despedindo. Mandar um beijo para todo mundo que estava aqui assistindo. Vai, Renata, dar o tchau, tchau pra gente. Tchau, gente. Ai, minha gente, eu adorei fazer parte da live. Eu acho que eu vou fazer isso mais vezes.
Com Pra ver. certeza, nós vamos ter Estava tão dose de várias ansiosa. lives. Mas deu tudo certo, gente. Obrigada pelo carinho de vocês. Adorei estar aqui com vocês dando dicas. Então, quem tiver mais curiosidade, pode mandar mensagem pra gente, né, Jéssica? Chega aí no Instagram, manda mensagem, Estamos pergunta. disponíveis, A gente disponíveis. também quer aprender com vocês bastante, então acho que o caminho é esse. A gente tem que compartilhar mais do que nunca, se ajudar mais do que nunca, que a gente cresce colaborando com o outro mesmo. Jéssica, adorei te ver. Adorei te ver. Espero Foi fazermos isso massa. mais vezes. Foi muito massa. Foi Muito massa. obrigada A pelo live vai ficar convite. salva, viu, gente? Um beijo. Ótimo. Tchau, manhã. Manhã tá aqui. Tchau. Oi, dona mãe de Jéssica. Tchau. Beijo.